Tô só fixando o comentário aqui de novo, a legenda, e a gente já começa. Aqui. Aqui, pessoal. Deixa eu convidar o Dr. Raniel, já entrou aqui. Pronto. Já está entrando. Pronto, Ô, estamos de doutor. volta. Pronto. Entrou uma ligação aqui no celular e caiu o áudio total. Eu recusei a ligação, mas meu áudio foi embora. Eu não sei, nunca tinha acontecido. Aí eu coloquei, a gente vai aprendendo, né? Aí eu coloquei agora no modo avião e deixei só no Wi-Fi. Então agora não chega ligação mais. Vamos ver se eu vou parar de fazer besteira aqui. Porque tem dia que o assistente está aqui, o assessor nosso de comunicação está aqui, o Dairel, tem dia que ele não está. Até para a gente evitar tanto contato social nesse momento, né? Então tem dia que eu dou umas derrapadas aqui. E tem dia que a própria tecnologia não ajuda muito. Agora, a imagem do senhor que deu uma travada. Daqui a pouco ela deve retornar. Pessoal, a gente estava falando aqui com o Dr. Raniel, enquanto para mim que está ruim. O Dr. Raniel agora caiu. Pessoal, a gente está conversando hoje com o Dr. Raniel Martins. Ele deve retornar daqui a pouquinho. O restante está me ouvindo aqui? Vou me dar um feedback aqui, pessoal. Ele é conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade e a gente vai falar sobre final de mandato, questão de prestação de contas, contabilidade pública, dentro desta lógica que a gente tem feito aqui nessa série de lives pela Megasoft. Terça-feira falando sobre gestão pública e na quinta-feira falando um pouco mais sobre direito eleitoral, eleições e tudo mais. O áudio ok, né, Ieda? Vamos aguardar só o doutor Raniel entrar de novo, que a gente deve ter dado problema na rede dele agora. Foi só a gente elogiar. No começo da live a gente elogiou que estava sem problema técnico, que estava fácil demais, e aí a gente começou a ter problema, né? Mas daqui a pouquinho a gente volta. Enquanto isso, vamos falar sobre o que a gente já estava iniciando aqui, enquanto todo mundo entra e retorna. Por que a relevância dessa live hoje? A gente já fez algumas lives sobre esse tema, né? Preocupação com prestação de contas no final de mandato, que vai se aproximando aí, fechamento de balanços, balancetes, de prestação de contas de convênios, né? Além da pandemia em si, que já gera uma dificuldade muito grande nas contas, há todo um desequilíbrio aí, né? Porque tem que tirar recursos de despesas que você já esperava e reordenar esses recursos para o enfrentamento à Covid. Tem toda uma questão contábil que os gestores têm que estar muito atentos, tem regras que têm que ser seguidas, especialmente nesse momento de pandemia, para evitar problemas futuros, rejeição de contas, inelegibilidade, que aí entra na minha parte jurídica também, mas é fundamental o profissional de contabilidade pública. Deixa eu ver se o doutor Raniel teve algum problema. Enquanto isso, vamos esperar ele voltar aqui, enquanto isso a gente vai conversando. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse tema, coloquem para nós aqui, que a gente vai separar algumas dúvidas para ir respondendo também. Tem muita dúvida de gestores, de pré-candidato também, é para avaliar. De repente, você é pré-candidato no seu município, de oposição, e quer tirar alguma dúvida para saber como que o gestor está se portando, como são as contas nesse momento. E tem tudo a ver, inclusive me ocorre um tema agora. Isso que a gente está falando tem tudo a ver com transparência. E há poucos dias, aqui o doutor Raniel está falando comigo no WhatsApp. Está voltando aqui. Ah, tá. Chegou. Aqui. Vamos aceitar. Pronto. Já está entrando de novo. Há poucos dias, inclusive, pessoal, o TCM, Tribunal de Contas... Ó, tá bom. Ih, não. Caiu de novo. Entrou e saiu. Ó. Vamos ver se ele volta. Enquanto ele retorna, a gente vai conversando. Há poucos dias, o Tribunal de Contas publicou a lista
da transparência dos municípios, uma espécie de ranking dos municípios mais e menos transparentes. Eu dei uma olhada lá e grande parte dos municípios goianos estava bem transparente, estava cumprindo as regras de transparência nas contas públicas. O que significa esse ranking lá que saiu? Depois você pode olhar no site do TCM. Tem lá a graduação ótima, a transparência elevada, baixa, razoável, né? O que significa essa transparência? Significa que resolveu todos os problemas? Não. Significa apenas que o ente público está alimentando o sistema com as informações que a lei exige. Doutor voltou agora. Voltou. Eu estava aqui falando algumas coisinhas que eu lembro desse tema. Estava lembrando. Eu estava acompanhando o outro celular aqui. Tudinho. Bacana. Então, o senhor viu que eu falei da lista do TCM, que foi publicada há poucos dias, com o ranking de transparência dos municípios, né? E que, em geral, até me surpreendeu. A grande parte dos municípios até está com um nível razoável de transparência, né? Tá bem, então, tá bem. Está adequando, né? Estão adequando, exatamente. Mas vamos retomar, doutor, com a sua palavra aí. Eu tinha te perguntado sobre a diferença da contabilidade pública para a contabilidade comercial, né? Até me corrigir aqui. Não é contabilidade privada. E até para deixar claro isso, gente. É muito parecido com o direito, né? O direito público e o direito privado. Isso. O profissional até dá para fazer os dois. Mas o profissional que é de uma área e se aventura na outra sem ter um pouco de estudo, conhecimento e experiência, corre um risco enorme, né? Eu sempre ouvia do meu pai a seguinte situação: você tem que ter alguma coisa por completo. Se você tenta ser várias coisas, você vai ser várias coisas, mas não vai ser nada por completo, né? O contador ele tem que enfatizar numa área, ele tem que procurar uma área, porque a área da contabilidade ela demanda muita pesquisa, muita leitura, muito estudo, né? Então, como eu havia falado naquele primeiro momento, as duas modificações que há, porque a Lei 6.404, que é da Sociedade por Ações, que é da contabilidade comercial, vamos dizer assim, a Bíblia do contador comercial. Isso. Aquela lei das SAs. Eu me recordo mais ou menos da faculdade, dessa lei das Ela mesma. Então, ela teve algumas alterações no início dessa década, né? Ela teve algumas alterações para adequar, até para melhorar a forma do contador trabalhar. Então, ali o que está previsto é seguido, e o que não está previsto é permitido, né? E a Lei 6.404, a Lei 4.320, que é a nossa Bíblia da contabilidade pública, ela já vai desde 1943 sem alterações nenhuma. Tem as leis complementares, né? Que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, de Transparência e outras, que vem implementar algumas condições nela, dá outros princípios. Mas a 4.320, o que está previsto ali é para seguir à risca. Você não pode ficar à margem da lei. A exemplo que eu estava até dando da nossa ex-presidenta, assim como ela gostava de ser chamada, ela derrapou um pouco, escorregou um pouco e fez algumas ações que ali não estavam previstas, tanto que ela respondeu por isso, né? Ela respondeu. Então, a 4.320, ela dá esse norte para a utilização do ente público diante do seu norte para poder gerir, né, o dinheiro público. Muito importante. São as chamadas pedaladas, né, que o pessoal que ficou batizaram isso na época. Gente, isso aqui não tem nada de ideológico, até bom para falar. É importante a gente entender um pouquinho o que está por trás daquele impeachment, assim, ó, até para falar, não interessa se foi golpe ou se não foi golpe. Não tem nada a ver com isso. Agora, é importante, tem um fato específico lá que foi analisado e que foi julgado pelo Congresso de forma política, sim. Aí o julgamento naquele caso é político, mas teve subsídio num fato que a contabilidade prevê como irregular, né? E teve gente que já passou por aquilo e não foi sancionado, não foi impeachmentado. Isso é outra história. Aí a questão político-ideológica e tudo mais é importante, mas é bacana trazer isso, né? E não vamos misturar a atividade técnica do contador, né, com a atividade política, né? Porque a contabilidade, ela mensura isso. Eu lembro que eu acompanhava bastante a CBN.
e eu fazia comentários com quem estava comigo sobre o assunto e até antecipava algumas ações futuras. A pessoa fala, como é que você sabia disso? Não é, porque você na área você tem que estudar, você entende, né? E quando você via, às vezes, os aspectos pela ideologia, aí você ia, às vezes, partir até para discussões que não convém nem comentários, mas quando ao aspecto, quando a pessoa conhece da legislação, isso aí fica muito fácil de entender. Exatamente. E é uma situação até que nos serve de exemplo, acho que para a população em geral, porque é mais ou menos, assim, grosso modo, o que aconteceu, o que acontece na União, acontece nos municípios. Então, as contas também são julgadas primeiro pelo Tribunal de Contas dos Municípios, nosso TCM, Isso. e depois passa por um julgamento, sim, político, pela Câmara dos Vereadores. Né? Isso, então, é verdade. O que acontece. Né? Então, só que geralmente a televisão não vai lá mostrar julgamento de conta de prefeito, não tem clamor popular para isso. Né? Mas da presidenta foi, porque gerou um processo de impeachment, enfim, teve toda aquela história. Mas é importante o cidadão saber que isso acontece também nos níveis de governo municipal e também estadual. Né? Não vamos longe. Em Goiás teve exemplo de Caldas Novas, né? Que passou por essa situação. Vários prefeitos, 2 prefeitos em pouco tempo, depois de convocação de nova eleição. Então, como você falou, toda a esfera está suscetível à lei. Exatamente, o império da lei, né? E aí a diferença da contabilidade pública e do direito público é isso aí. Tem que ser feito exatamente o que a lei manda fazer, enquanto no aspecto privado, tanto na contabilidade, como o senhor falou, e no direito, só pode fazer tudo desde que a lei não proíba. Isso. É uma diferença bastante grande isso aí. No público, a gente só faz o que a lei determina que se faça, né? Perfeitamente. Pergunta aqui do Leandro Coutinho. Quais são os principais pontos de atenção dos gestores públicos com as contas públicas durante a pandemia? Legal, essa é uma pergunta muito pertinente, né? Ela, apesar que assim, a questão mais é do Tribunal de Contas, mas eu tive vivência quando eu fui contador-geral da prefeitura durante 12 anos, né? A prestação de conta ela é muito importante para o ente público, né? O nosso prefeito, por exemplo, se ele pode voltar a uma nova eleição, uma reeleição, as contas anteriores têm que estar aprovadas para ele não ficar naquela listinha negra dos inelegíveis, né? Então, a prestação de conta ela tem 2 aspectos. Tem as contas de gestão, né, e a conta de governo. As contas de gestão, para ser mais específicas, são aquelas por secretaria, fundos, autarquias, onde cada gestor nomeado, ou secretário, ou presidente, ou qualquer pessoa assim, responsável diretamente pela despesa do órgão, ele presta conta ao Tribunal de Contas. No caso de Goiás, é o TCM, Tribunal de Contas do Município. Os 246 municípios, eles prestam conta lá. E já a conta de governo é aquela já direcionada por executivo, ou seja, para o próprio prefeito, ou para o próprio governador, ou para o próprio presidente. Essas contas de governo é relacionada só ao consolidado de toda essa informação. É basicamente o quê? Pegar o saldo do exercício anterior, colocar toda a evolução de despesas e receitas durante o exercício e fechar com o saldo final. E aquilo que foi movimentado dentro das contas de gestão tem que ser sine qua non, ou seja, fechar todo esse cálculo para que o resultado dê igual. E eles fazem um comparativo para verificar. Elas são separadas, mas lá dentro do Tribunal de Contas, elas são comparadas para verificar se os saldos batem, e é uma forma de fiscalização dos tribunais. Não diferente no TCE, que verifica também o seu gestor junto com o governador. Só que esse ano foi um ano atípico, né, da entrega do ano de 2019, que no caso do governo, ele entregou de forma online. Chegou ao momento da entrega, o TCE se adequou a esse momento de particular, do novo normal, da pandemia, e recebeu todas as contas de governo, no caso do governador, no TCE,
e já está se preparando para, da mesma forma, utilizar também o recebimento das contas de gestão, que são os secretários de governo. Bacana. Então já está tudo sendo informatizado perante o TCE, o recebimento dessas contas. Na verdade, eu acompanho bem toda essa situação, né, de tribunais. Hoje eu estou na Prefeitura de Goiânia, na controladoria do município, né? Então a gente tem que estar bastante atento com tudo que acontece, não só as legislações. E pelo que sei ali no TCE, ultimamente quem está gerindo lá é uma pessoa da área da tecnologia. E o que não foi difícil, parece que foi preparado para estar naquele momento ali, para poder absorver esse momento, que exige muito isso, né? Então, boa parte do funcionalismo foi colocado de forma remota nos seus home office para poder responder pelas suas atividades. E como foi atípico a questão de obedecer os prazos, né? Ali não que eles são flexíveis, mas há uma conversa entre esses entes para verificar a forma. O que não foi difícil do TCE adequar, ao invés de mandar pasta com vários documentos, mandou de forma totalmente online. E, lógico, né, a Superintendência de Economia lá do Estado estava preparada para entregar desta forma, através dos seus sistemas, né, de comunicação. E isso facilita muito a fiscalização dessa documentação, né? Ela de forma eletrônica é muito mais fácil, né? Imagina. Sim, ajuda muito. Eu vou contar assim da minha própria atuação, né, da minha própria experiência na área da contabilidade. O sistema, ele é de fundamental importância, porque não adianta você fazer a contabilidade, você não faz o cálculo e a exposição dos dados da forma correta. Se dali não pode extrair relatórios gerenciais. E o TCM é um cliente externo do ente público. Então, ele tem um layout para poder receber toda essa informação. Se o sistema não estiver preparado para deixar daquela forma todos os anexos, de acordo com cada legislação, ou o que se pede, diante, às vezes, até daquela resolução que é publicada no TCM, durante o estudo, durante todo o ano, no início do ano, para poder a entrega desses dados serem consolidados, não adianta muito o serviço da contabilidade, se ela não tiver um bom sistema de suporte. Eu já tive também um tempo emprestado para uma outra esfera de governo, que era o legislativo. O sistema ele era diferente, ele fazia a compilação de dados de uma forma diferente. E algumas desses demonstrativos tinha que ser feito em Excel, ou seja, o sistema não estava completo para poder fazer a prestação de conta adequada. Mas naquele momento ainda podia entregar em forma de papel, e hoje está caminhando para tudo ser online, né? O analisador web mesmo do TCM, ele recebe através de layout. Se não tiver da forma adequada esse layout, não recebe nenhuma dessa informação. Então, o sistema de formação ou o sistema de contábil, ele tem que ser bastante adequado à última legislação. E porque isso permite, eu falei isso porque permite a atuação de uma fiscalização eletrônica, que eu já tenho visto aí, estão usando, o TCU já está usando aquela inteligência artificial para fiscalizar, então, ou seja, não vai precisar mais que seja um olho humano olhando cada linha, né? Se fosse papel seria, né? Ou seja, a fiscalização está cada vez mais rigorosa. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó, acabou de entrar outro. O Dr. Diogo Araújo entrou aí agora há pouco, mandar um abraço para ele, é meu companheiro de live aqui, mas nesse momento ele está mais resguardadinho lá, porque está esperando a filha dele nascer, então tem que ficar mais quieto. Então tá só eu aqui. E o Murilo Chaves aqui, meu parceiro, meu sócio, também entrou aqui agora. Ele que é advogado trabalhista. Não entende muito disso aqui não, mas ele dá uns pitacos também, se precisar. Né? Doutor, sim. mandar um abraço. É porque ambos são conselheiros da OAB também, eu queria mandar um abraço para eles. Doutor, eu já quero te perguntar, entrar no assunto nosso principal da live aqui. Preocupação nesse final de mandato. Como é que se orienta de forma geral para os gestores? Estão emitindo decretos, fazendo novas
novas normas para adequar o orçamento municipal, as despesas públicas? Quais são os riscos e o que você orienta? E o que você tem mais visto aí de repente também? Aí, para dar essa resposta, tem que fazer um pouco do breve relato, né, um pouco histórico disso. Como a gente denomina esse momento do novo normal, né, porque a gente não pode fazer disso um momento atípico para você não ficar desesperado em saber o que faz. Então, você chama de novo normal porque você tem que se adequar ao que está acontecendo sem reclamar muito e ir atrás de informação. Então, todo mundo entende que no início do ano começou esse caso fora do Brasil, né? Não precisa falar nem de onde foi. E esperávamos que seria como qualquer outra pandemia que não chegasse ao Brasil, né? Mas chegou. E por meados de 9 de fevereiro, o governo federal trouxe 34 repatriados para Anápolis, aqui no estado de Goiás, né? Em março, com a vinda com a apresentação do primeiro caso de morte por conta da pandemia, foi decretado o estado de calamidade, onde se começou tudo, né? Era muita legislação, decretos, portaria emitidas, onde alguns entes públicos ficaram perdidos, algumas empresas não sabiam o que faziam, e os contadores e advogados ficaram procurando informações para poder atender os seus clientes, né? Esse estado de calamidade, ele teve aqui no estado de Goiás uma aprovação através da Assembleia desses créditos extraordinários, principalmente para destinação de recursos para a área da saúde e assistência social, né? Teve um protocolo de ação de destinação desse recurso com orientação técnica da Secretaria do Tesouro Nacional, de recursos transferidos, principalmente de fundo a fundo, mais específico para a saúde e assistência social, amparado pela legislação, né, federal, que é a 272, que foi tratado o recurso de enfrentamento para a saúde através da pandemia, aí, que é o Covid, né? Essa transferência deu uma medida provisória, que é a 978, também que deu auxílios financeiros aos estados e municípios, e também aquela que foi discutida a semana anterior com o professor Henrique, que é a Lei Complementar 73, né, 173, que é aproximadamente 60 bilhões de reais, onde no seu artigo 5º falou dos recursos e auxílios que são aplicados para o Covid, principalmente o Fundeb, né, que ele discutiu com o senhor e eu pude perceber na live, né, que foi brilhante a apresentação. Então, esse é o colega de CRC, não é? Ele compõe também o CRC? Isso, ele é conselheiro da mesma gestão que eu, só que ele está como vice-presidente de fiscalização. E eu estou na Comissão Permanente de Estudo de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Né? Uma pessoa competentíssima. Ele não tem idade para ser meu pai, não, mas eu posso dizer que ele é meu padrinho dentro do CRC. Eu aprendi muita coisa com ele, né? com a gestão dele e com ele. Ainda bem que você não falou que ele ainda bem que você não falou que ele tem idade para ser pai seu, porque senão você entrega a idade dele. Não tem não, porque não pode ser pai com 5 anos de idade, então é muito difícil. Mas, então, o que acontece? Diante de toda essa escalada que nós fizemos aí, com relação a essas ações do governo, né? Ele tem também a questão das outras transferências em contas de controle, fazendo toda a sua identificação desde a origem até a aplicação, possibilitando relatórios gerenciais, acompanhando os recursos, promover isolamento social em regime de home office e teletrabalhos aos seus servidores. Não foi diferente na Prefeitura de Goiânia, principalmente também no âmbito federal. Né? Teve novos protocolos de trabalho, transmissão eletrônica, que é inclusive essa que nós falamos, que já está sendo analisado do governo estadual, né? No âmbito municipal, houve vários decretos, não diferente do Estado, mas voltados à atividade do comércio e de distanciamento social. Na Prefeitura, houve até a mudança de horário que impactou na vida de toda a população. Eu, por exemplo, como eu falei, eu sou professor de uma faculdade, estava aqui em regime remoto, mas muitos alunos no escritório começavam às 10h30. Eu acho que no direito não foi diferente, no escritório de advogados, né? Começou mais tarde, e os alunos tinham que cumprir o horário e sair mais tarde. Com isso, eles não acompanhavam as aulas em home office,
porque eles chegavam 9h30 da noite e as aulas começavam às 18h30, 18 horas. Então houve, assim, a grosso modo, uma bagunça na agenda, né? E alguns órgãos conversaram, conseguiram até fazer uma flexibilização do horário, mostrando que a maioria tem condição de não andar de transporte público, que não é uma realidade para todos, infelizmente, mas conseguiu pelo menos voltar ao horário, né? Essas são delegações das ações. Mas você me perguntou sobre orientação, depois disso tudo. Então chega recurso, chega transferência, a arrecadação cai. Como é que fica isso? Como é que o gestor vai prestar essa conta, né? Eu sei que o alcance dessa live aqui não é só para os municípios de Goiânia. Ela também é para todos os mais de 5 mil municípios em todo o Brasil. Não é diferente a legislação para todos nós. Então, qual que seria a minha sugestão acerca dessa prestação de conta? Que o órgão fiscalizador, por exemplo, aqui em Goiás, que eu posso dizer, o TCM, ele acompanha essas mudanças. Não foi diferente no TCE, né? Mas ele adequa os parâmetros sistêmicos para essa ação de calamidade e recebimento dos recursos destinados do auxílio financeiro. Mas sobre a fiscalização em si, né, além do TCE ter automatizado a possibilidade de receber essas contas direcionadas por enquanto, e só do governo, mas depois vai ser também as do secretariado, esse recebimento de prestação de contas, eles adequam aos códigos de recebimento. Lembrando que houve uma queda dessa arrecadação, então tem que adequar esses códigos nas suas prestações de contas, não esquecer disso. Não é simplesmente pegar o que está lá. Na maioria vem como outras transferências, vai lá e adequa aquilo que já está previsto no pré-CASP, que é o plano de contas da contabilidade. Mas aí, se ele não fizer a adequação, isso na hora da prestação de conta pode ser mostrado de forma diferente. Então, o que é que eu posso dizer, finalizando a questão de sugestão, né? Que o mandato atrás da responsabilidade fiscal vem a emenda constitucional 107, né, que posterga, inclusive, a questão aí do fato da eleição, que interfere até na reeleição de alguns prefeitos. Então, ele vai entregar o cargo, pode ser que ele entregue a prefeitura para ele mesmo, mas isso não exime, ele não tira a responsabilidade dele fazer uma prestação de contas adequada, né? Então, dessa forma, as despesas empenhadas e liquidadas pagas ou deixadas, são deixadas ali a disponibilidade que dá esse equilíbrio. Então, se tem a ênfase maior, o resto a pagar. Então, começou a obra no ano passado. Vamos dar exemplo da nossa capital. Começou a obra do ano passado que tem que ser entregue esse ano. E a finalização desse contrato vai ter dispêndio de pagamento. Então, o que acontece? Teve a arrecadação diminuída, mas teve o auxílio da parte da pandemia pelo governo federal, além daquela específica para saúde e assistência social. É uma separada, né? É igual o pessoal tem comentado, veio 2 bilhões, veio 1 bilhão de reais para o governo do estado, mas eles falam só em numerar o valor. Mas não verifica quanto que veio só para assistência social, quanto que veio só para saúde, que é onde está tendo o epicentro da solicitação dos valores, e é aquele que veio para suprir esses fundos. Então, na hora de prestar a conta, que tome esses cuidados, desses equilíbrios, né? Os estados de calamidade que utilizaram principalmente o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que suspende o atingimento dessas metas, mas com esse cuidado, né, limitando o empenho da despesa, mas ver se esses tributos são flexibilizados, né, tem que ser estudado. Então, na hora da prestação de conta, tem que ter essa atenção. Olha, se ele está gastando, tem que diminuir. Por exemplo, a educação. Não teve aula nos municípios, né? Mas alguns prefeitos foram lá e entregou a parte que veio da merenda como assistência social para as famílias. Então, na hora de prestar conta disso, tem que ter esse cuidado. Onde que diminuiu, onde que paralisou o serviço, aquele valor tem que ser diminuído. Ele tem que ser freado, tem que ser paralisado. E aonde que for o epicentro, que é principalmente a atribuição à pandemia, ele tem que ser tratado com os cuidados, observando a cada legislação, seja ela federal, como a gente falou
da Emenda Constitucional 107, do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Federal 272, a Lei Complementar 173, tudo tem que ser observado na hora dessa prestação de conta. Sempre com atenção ao resto a pagar e o saldo, né? Se for deixar despesa para pagar para o exercício seguinte, mesmo que não seja reeleito o mesmo prefeito, o equilíbrio fiscal pede que o saldo seja deixado na conta bancária equivalente ao valor dessa despesa. Esse é um dos grandes segredos, então. Se você for deixar resto a pagar, você vai inscrever os créditos em resto a pagar, mas tem que deixar saldo que seja suficiente para fazer frente a essa despesa, né? Perfeitamente. Essa é as responsabilidades que o gestor tem que ter no final do mandato. Perfeitamente, é uma delas, né? Que a equipe ali, porque esse ano, além de ser o ano da eleição, que é uma atividade que é da sua praia, né? Eu sou contador também, eu fui contador da última eleição do prefeito de Goiânia, do Ives, eu fui o contador da campanha, né? Tem meu nome lá na prestação de contas dele, e sou solicitado por algumas pessoas que estão candidatando a essa área para fazer a contabilidade. E isso não impede porque eu sou contador lá, trabalho na prefeitura. Não impede porque a minha atividade de ser contador, ela permite que eu faça essas prestações de contas, são coisas separadas, né? Mas essa atenção com a prestação de conta do ente público, ela tem que ser olhada com a comissão. E depois disso, né, o que nós não vamos ter tempo? Porque como teve essa alteração aí da prorrogação da Emenda Constitucional 107, não vai ter aquele hábito da transição. Pode ser que tenha, mas talvez figurativa. Então tem que ter até essa condição aí, esse preparo, porque não está sendo muito discutido. O que está sendo discutido é essa alteração. Prorrogou para mais tarde a eleição. E aí? Vai ter tempo de montar essa equipe de transição? Para quem não for continuar o mandato como reeleito, né? Então tem que ter essa atenção também. Seria uma outra sugestão que eu dou aos entes públicos ou àqueles que trabalham na gestão desses entes públicos. Isso é uma questão que eu já estava anotando aqui para te perguntar. Porque existe, de fato, uma transição formal de governo. O pessoal de fora da gestão não sabe disso, que é uma coisa muito, muito técnica, né? Quando se fala em transição, não é só no dia da posse do novo eleito, você vai lá passar, enfim, quando é amigável a coisa, né? Não, existe de fato um processo de transição, ele é regulado lá pelo TCM, o TCM tem uma norma para isso e edita uma resolução ou uma instrução normativa lá mais próximo, não sei, não me recordo agora, porque faz alguns anos que eu fiz a última. E aí designa-se uma comissão de transição, tanto pelo candidato que está eleito, quanto pelo gestor que está saindo da cadeira. Né? Perfeito. Essa comissão. Aí eu estava pensando aqui, né? Adiamos a eleição ficou para cima ali do finalzinho ali do ano, segundo turno quase já no finalzinho de novembro ali. Transição, vai dar tempo? Né? E se não der, você acha que isso dificulta, é ruim? Dá para fazer transição no aspecto formal, né? Ou não? Ou não vai dar tempo? Doutor Leão, isso aí é uma incógnita, né? Assim como o TCM está fazendo, né? Eu participei de uma live semana passada, inclusive com o TCE, TCM e o Estado, né? E ali eu estava representando e eu cheguei a fazer essa pergunta. E eu acho que aqui o que eu posso fazer é endossar a resposta que foi dado ali, né? Ele falou em dois aspectos, né? Quando ele disse do artigo 65 da LRF, que suspende o atingimento de metas, cuidado, limitação de empenho, que são as despesas, o tribunal pretende, porque eles ainda não bateram o martelo nos encontros que eles estão fazendo, né? Mas eles pretendem flexibilizar, pois eles estão estudando muito esse assunto. Principalmente balancear, né,
verificar com o ente para poder balancear esses gastos que estão sendo utilizados, e tendo a identificação deles. Agora, depois dele feito isso, ele tem que produzir os relatórios. Então, basicamente, essa equipe de transição ela vai trabalhar com relatório feito até novembro. Não vai trabalhar com aquele relatório feito até dezembro, porque o dezembro, basicamente, é finalizado em janeiro. Já é a nova gestão. Mas ele pode, né, deixar quem está na gestão atual, ele deixar esses demonstrativos mais preparados. Porque, como você disse, você bem observou, isso é feito por uma comissão técnica, não é pelo candidato, né, não é pelo eleito. Ela é feita por uma comissão técnica. Normalmente tem um advogado, tem um engenheiro para verificar obras, tem um contador para verificar a questão da contabilidade, tem um advogado para verificar as questões de procuradoria, tem um médico para verificar as questões da saúde, que entenda mais da administração. Então, a equipe que vai acompanhar o gestor, o futuro gestor que está entrando, e é basicamente a representação daquelas secretarias que eles futuramente poderão assumir. Então, deixar esses... Para o próprio futuro secretário que vai compor essa comissão, né, para já ir tomando o pé da situação de forma técnica, né? Normalmente e é feliz aquele gestor que faz assim, porque ele já pega ali a informação que ele vai dar continuidade, né? O princípio da continuidade da contabilidade ela é aplicado ao setor público também. E essas condições de pegar o saldo, pegar as ações e continuar no exercício seguinte, porque ele fala, nossa, o gestor gosta muito de falar, o anterior me deixou, ainda mais quando é oposição, ele me deixou só dívida, não deixou nada no caixa. Aí faz aquilo uma situação mais política do que social. Mas deixar preparado essas informações, fala bem também que ele deixou muito bem uma gestão. Então, isso faz com que a mídia enxergue com os bons olhos e, através dela, a sociedade possa tomar suas opiniões. E o Tribunal de Contas, que faz a fiscalização, pode também verificar como é que está esse desempenho, né, dessas duas funções, tanto de quem está saindo quanto de quem está entrando. É verdade, o senhor colocou de uma forma bastante importante. Essa transição ela é importante para quem está saindo, né, não só para quem está entrando não pegar a coisa andando, né, pela metade, ter informações, mas ela é importante para quem está saindo prestar contas, né? Falar, ó, estou te entregando, as informações estão aqui, os dados são esses, então não venha me acusar depois de que eu deixei assim ou deixei assado, né? Nesse sentido é importante também, né? Ele pode observar dessa forma. Mas olha só que incrível, essa sua observação, doutor Leão. Em janeiro é que vai prestar conta de dezembro, né? Sim, ou possivelmente pode ser que em janeiro, já que tem 45 dias, pode estar prestando conta de novembro. Em fevereiro, meio de fevereiro, é que vai estar prestando as contas de dezembro, ou seja, 2 meses do gestor anterior. Se não tiver uma boa relação, como é que você vai confiar que normalmente uma equipe ela muda no dia 1º de janeiro? E ela tem que prestar conta da gestão anterior. É a função dela fazer isso. Aqueles 2 meses e ainda prestar conta da contas de governo, que é aquela que nós separamos anteriormente, que é lá aproximadamente para o mês de abril, ou seja, 60 dias depois que volta o legislativo. Então, essa forma lá da prestação da conta de governo, quem vai fazer é o novo gestor. Ele só vai, às vezes, ir atrás da assinatura do gestor anterior, para poder pegar e entregar nos tribunais de contas. Mas quem faz é o novo gestor. Então tem que ter uma boa relação. Tem uma boa relação, né? Essa comissão tem que se dar bem, né? Se não os agentes políticos, pelo menos a comissão tem que se dar bem, né? E olha só, uma situação importante. E quando o sistema não é próprio da prefeitura, que ele é contratado, que no dia 31 de dezembro, às vezes, finaliza o contrato também do sistema que fornece os dados e registram os dados da prefeitura. Essa atenção ela tem que ser tomada.
É por isso que tanto nas duas esferas de tribunais, TCU, TCE e TCM, nas três, na verdade, eles têm um grupo de estudo de contadores, de advogados e de analistas de sistemas. Então, a continuidade do sistema também, ela é importante nisso, porque ela que vai alimentar as informações do que foi dado como atribuição e registro de dados na gestão anterior, vai passar o saldo para o exercício seguinte e vai continuar essa atividade. Então, é importante também, é mais uma dica aí para os gestores, na hora da transição, verificar se o sistema atende essa qualidade, essa eficiência e essa gestão, né, para o ente público. Tem que ser um bom sistema, né? Exatamente. Eu vou mandar um abraço aqui para o professor Marcos, da MR Treinamentos, que já foi nosso convidado aqui nessa live de terça-feira, inclusive. Um abração para o professor Marcos. O doutor Henrique, ó, a gente estava falando dele, ele apareceu aqui. Pois é, meu padrinho está aí, ó. Seu padrinho está aí, doutor Henrique. Tava falando do senhor aqui, viu? Mas era elogio, viu? Garanto. Falando do senhor aqui agora há pouco. Viu? Então, peraí que minha tela saiu do lugar aqui. Bacana demais que os nossos convidados viram espectadores também, né? É isso aí. Deixa eu ver aqui. Parece que nós tivemos uma pergunta. O artigo 42 da LRF veda ao titular do poder ou órgão referido no artigo 20, nos últimos 2 quadrimestres, contrair obrigação sem que haja suficiência de caixa. Como fica essa questão, essa pergunta do Cláudio Rui Araújo? Questão importante. Muito. Como é que fica? O senhor conseguiu ouvir o que eu falei? Conseguiu, bom, né? eu consegui sim. O artigo, você fala artigo 42, né? 42 da LRF. A questão é o seguinte, se ele não tiver atenção nesses pontos que nós falamos ainda há pouco, que basicamente é essa pergunta, né? Mas só que ela está com a ênfase, eu posso responder o que acontece com ele. Ele vai responder por crime de responsabilidade fiscal. Ele vai responder pela má gestão. Porque a contabilidade pública não é para faltar e nem sobrar dinheiro. É para aplicar tudo que se arrecada, né? Ela deve ser feita nesse equilíbrio. Então, fazer superávit financeiro, superávit em cima das contas públicas, ela deixa um aspecto positivo que ela mostra para a sociedade que está economizando dinheiro. Só que aos bons olhos ela mostra que para a sociedade que ela está deixando também de aplicar em algum ponto que pode estar faltando. Então, não está aplicando, está investindo, né? Essa atenção aí é isso. Ele vai responder por esse crime de improbidade administrativa, desculpa. Ele vai responder por isso, mas o melhor conselho é que ele tenha equilíbrio na despesa e na receita. Não deixe faltar de forma alguma, mas sobrar também pode começar, eu chamo a sociedade a ver isso não como bons olhos. Perfeito. Isso até entra num tema que a mim me interessa muito, que é quando essas irregularidades vão chegando ao ponto de caracterizar uma improbidade ou ou ao ponto de uma rejeição de contas que vira lá uma inelegibilidade. A mim, advogado eleitoralista, interessa demais esse ponto, né? Que tipo de irregularidade que pode surgir nesse final de mandato, professor? Que estou chamando de professor porque o senhor também revelou que é professor universitário, né? Que pode gerar, qual é a atenção que tem que ter para evitar a futura inelegibilidade lá pela lei da ficha limpa, por exemplo? O que o senhor mais vê de casos concretos aí que chamam a atenção? Principalmente a má aplicação do recurso, né? A contabilidade pública, ela tem vários princípios. Ela tem o princípio da publicidade, que é tornar público o orçamento. Ela tem o princípio do equilíbrio fiscal, que é isso que nós acabamos de falar. A despesa tem que sair igual à receita, ou o resto a pagar tem que ter saldo para o exercício seguinte, independente se o saldo é deixado para ele mesmo, né? Independente de ser só o final de mandato, isso pode ser final de exercício. Essas condições ele deixa em situação que ele não pega inelegibilidade.
Mas, por exemplo, recursos federais não aplicados, eles são abertos às contas pelo ente público federal. Em cada ente público singular, vamos dizer assim, estado e município, ele mesmo abre a conta, ele mesmo deposita, e esses recursos têm que ser utilizados. E às vezes você vê recursos de assistência social vindo, muitas pessoas em estado de rua, né, em estado que estão mexendo com entorpecente, o dinheiro está no município, ele não é aplicado e o governo federal pega de volta. Ele simplesmente é retirado, tem que devolver porque aquele... ou seja, o princípio ele fala que não pode ser vinculado, mas alguns são carimbados. É um subterfúgio que existe aí na contabilidade pública que tem destinação própria. Eles são carimbados para aquela utilização. E às vezes você vê essas situações onde o ente público deixa de fazer uma política pública que atende isso. Isso ele pode responder também, né, pela essa devolução do valor não aplicado. E isso pode também causar futuros multas, sanções e até mesmo a inegibilidade na lei de ficha suja ou ficha limpa. E ainda gera uma situação que a gente encontra muito depois, quando a prefeitura começa, a gestão começa lá, aí o município quer fazer projeto, quer fazer convênio de verbas de verbas voluntárias, e aí vai lá ver o CALC do município. E tem lá um convênio antigo, lá, pendente de prestação de contas, né? De um convênio específico. O CALC é o que eu costumo chamar de Serasa, é o SPC Serasa do município, né? É o CADIM, né? Tem 40 itens, não sei nem quantos são, mas são vários, né? Então, todos esses, o professor estava falando assim de gerar relatórios e tal, tudo isso vai compondo esse CALC. Aí um desses pipinim que estiver fora do lugar lá, você não pega recurso federal que não sejam as verbas normais, as verbas obrigatórias, né? É verdade. Tem que ter todo esse cuidado mesmo. Ainda gera esse problema, e às vezes tem que entrar com ação judicial para tirar essa pendência, para tirar essa negativação. O município fica negativado, né, lá perante o governo federal. Isso, entra no CADIM, né? Entra no CADIM, né, enfim, entre outros. É porque acho que além do CADIM, tem outros cadastros lá que também compõem o CALC. Eu não vou lembrar de todos eles, mas o CADIM acho que é o mais difícil, o mais enjoado que dá problema, né? Existe um fato, chefe, que é o seguinte: quando o governo não utiliza dessas questões, né, de olhar sobre essa demanda desses dinheiros carimbados. Então, quando ele também não utiliza e esse dinheiro é devolvido, isso compromete outros tipos de convênio em mandar dinheiro para poder execuir aqueles projetos já paralelos ou associados do ente público. Então, ele afeta até nisso. Receber novo dinheiro por conta de não ter dado conta de gerir o anterior. De gerir. Faz sentido, né? Se aquele ente público não está dando conta de utilizar adequadamente o dinheiro, prestar contas desse recurso público, como é que você vai mandar mais dinheiro para ele? Essa é a lógica por trás disso, né? Claro que a gente sabe que na prática são outras, cada situação é uma. Mas faz sentido. Então, que você remaneje esse recurso para outra entidade, para outro ente público, para outro município, né? E acaba que responde uma pergunta que foi feita, né? Mais um caso que pode levar à improbidade administrativa. Leva à improbidade, leva à rejeição de conta, leva à tomada de conta especial. Especial, né? Exatamente. Visita de Ministério Público. Ministério Público e aí muitas vezes o federal, o MPF, ainda aqui, não é muito, né? Eu acho que isso aí é um assunto para outra live. Outra live. Nossa Senhora. A gente até faz assim, porque é tanta preocupação que isso gera, são problemas cabeludos mesmo, que é difícil de resolver, né? O Cláudio até lembrou aqui, ó, dinheiro e emendas parlamentares é muita costura para sair, e ainda tem que devolver. É mole, né? É mole, é difícil. Não é mole, não.
Muitas vezes o dinheiro da emenda só sai depois do mandato do parlamentar. Já vi isso acontecer com frequência. Né? Tá lá no meio do mandato seguinte, o parlamentar nem se elegeu e tem emenda dele saindo ainda. O tanto que é burocrático, é difícil. Muito, né? Exatamente. E às vezes quando chega naquele mandato que é oposição, aí o cara quer mostrar o serviço, mas não fala quem foi que ajudou. Né? Tem essa condição. Aí você tem que colocar o deputado que é de oposição a você no palanque para inaugurar a obra. Vira aquela situação um pouco estranha, né? Mas faz parte da nossa... Mas se for deixar do orgulho de fora, eu acho que a sociedade só tem a ganhar. Tinha costume muito dos entes públicos colocarem pessoas que são atreladas à política em cargos de gestão. E hoje eles estão abrindo os olhos para colocar pessoas técnicas que entendem e possam fortalecer mais a sua gestão. Né? Então, isso é muito sabido por parte deles. Perfeito. Você tocou num ponto essencial, professor, que é essa coisa. Tem cargos de natureza mais política e tem cargos de natureza estritamente técnica, que tem que ser gente de gestão pública, gente da contabilidade pública, gente do direito público. Senão, dá problema mesmo. E de fato, eu tenho visto muita gente, muito prefeito, já se atentando para isso. Né? Não adianta só ele, às vezes, vai privilegiar lá um partido, um vereador, não sei o quê, coloca ali alguém, mas essa pessoa não tem a formação, não tem a experiência adequada para aquele cargo tão importante, como, por exemplo, um controle interno que você integra, né? Por exemplo, esse assunto que nós acabamos de tocar, ele integra outro lá atrás, que é a conta de gestão. Se a conta de gestão de um desses colocados lá como gestor de uma secretaria, ela for rejeitada, ela pode comprometer a conta de governo. E comprometendo a conta de governo, vai naquele outro ponto que nós fizemos, que é a inegibilidade. A inegibilidade, exatamente. Aqui, ó, o pessoal da Integrar Consultoria até faz um lembrete, que é o que a gente vinha falando aqui. Muitos municípios possuem saldos altos... Opa, saiu da página. Possuem saldos altos em contas do FMS e FMAS, que é o Fundo Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de Assistência Social, entre outros. Mas não utilizam em prol da população que mais necessita. Muitas famílias estão em situação de vulnerabilidade. E muitas vezes não utiliza, porque não é porque não quer, é porque não dá conta, não sabe, falta projeto, falta ideia, falta exatamente aquilo no qual aquele recurso pode ser aplicado, porque muitas vezes são verbas carimbadas, como o senhor falou. Então, às vezes, por usar uma palavra forte, incompetência, não consegue utilizar, né, o recurso. Nós não queremos falar aqui de corrupção, né, mesmo porque isso não é assunto para a gente abordar. Mas não vamos entrar no mérito. Mas se, por exemplo, olha uma ideia, né, um recurso é destinado a todos os municípios, o governo federal mandou para todos, por 5 mil municípios. Entenda, nessa hora ele manda para o município uma verba que aquele município não teve um caso registrado do Covid. Aí ele fica naquela dúvida de gasta esse dinheiro ou não gasto. A equipe técnica vai direcionar. Né? O mínimo que ele pode fazer, por exemplo, é instruir mais a população. Teve cidades aqui que bloquearam com um caminhão de terra para não entrar dentro dela. Então aquela ação ali já é uma ação em cima da pandemia. Então ele tem que verificar essa relação. Não, mas foi a infraestrutura que fez. De onde é que vem esse empenho? Então ele tem que ter esse cuidado, né, de relacionar as atividades de tal forma, né, não é dando ênfase à corrupção, de tal forma, mas que ele não faça superfaturamento naquelas ações, porque isso também vai ser detectado. Hoje os sistemas estão mais eletrônicos, ele começa a fazer uma verificação de malha fina, onde ele vai acusar aos olhos vistos de uma pessoa, de um auditor do controle externo, para poder verificar, intensificar naquela pesquisa e acabar em denúncia, no Ministério Público, etc. Exatamente. E não é porque o município não teve nenhum caso de Covid, que, aliás, está difícil não ter agora, né? Mas
não quer dizer que ele não possa gastar recursos para o enfrentamento à pandemia. Ele vai gastar com campanhas, conscientização, prevenção, profilaxia, né? Ele tem que saber justamente aonde que ele vai alocar esses recursos, porque também, como é que de repente ele não tem casos, e aí ele fala que estava tratando X pessoas. Aí vai dar problema na fiscalização, né? Você não tem nem reportado ali nenhum caso, esse recurso tem que ser gasto com a prevenção, né? Exatamente. Deixa eu ver aqui. O Cláudio comentou alguma coisa. Antes que o nosso tempo acabe, que já está quase acabando, deixa eu fazer um convite para o pessoal. Na quinta-feira, que é a nossa live de direito eleitoral, já tradicional, nós teremos um convidado de peso, o diretor jurídico do Senado e ex-secretário-geral do TSE, Dr. Carlos Eduardo Frazão. Atendeu o nosso convite e vai nos prestigiar na quinta-feira, mesmo horário, 19 horas. E aí a gente vai poder perguntar para ele bastante sobre a emenda constitucional 107, que ele deve ter passado lá pelo olho do furacão nessa tramitação dessa emenda constitucional, que foi a que adiou as eleições. E que está aí no debate, pelo menos já temos definição, mas tem muitas datas eleitorais, porque não foi só a data da eleição que mudou. Diversas outras datas alteraram. Então, a gente ainda está discutindo sobre isso, quais são os efeitos, e como que isso vai acontecer, como é que as eleições vão acontecer e, sobretudo, como a campanha também vai acontecer, né? Há uma série de novidades aí que a gente pode debater. Então, fica esse convite, pessoal. Quinta-feira, dia 16. Dr. Carlos Eduardo Frazão, nosso convidado. Pessoa de peso. Oi? Pessoa de peso. Pessoa de peso, convidado de peso mesmo, convidado muito forte. No eleitoral nós já tivemos muitos convidados de peso e agora nós estamos trazendo convidados fortíssimos ligados à administração pública e tem sido muito bacana. Deixa eu ver aqui, nós temos pouquinho tempo. Doutor, considerações finais do senhor sobre esse tema que a gente debateu hoje aí, alertas que o senhor queira passar para os gestores. A gente tem uma audiência aqui muito qualificada. Aproveite a oportunidade para trazer informação para os nossos ouvintes. Bom, em primeiro momento eu gostaria de agradecer a pessoa do presidente Rangel, né, lá do Conselho Regional de Contabilidade, no qual, pelo professor Henrique, foi apresentado a empresa de vocês, a Megasoft, para poder receber o convite e compor essa live. Então, eu só tenho mais a agradecer o convite, né? É um assunto de contabilidade pública que eu já estou há alguns anos, então, para mim, não é trabalho, para mim é satisfação estar falando sobre o assunto. Foi somente uma pincelada, né? E não foi nada assim aprofundado, mas me coloco à disposição. Eu tenho certeza que o Conselho Regional de Contabilidade também está à disposição. Pode até mesmo, se precisar, direcionar perguntas para lá que eles entregam para nós, né? Se precisar de alguma situação que venham a agregar informação ao quem precisar. O professor Henrique, que nos apresentou, está aí vendo nossa live, muito obrigado, satisfação. E a você, doutor Leão, que presidiu essa live aí, e eu tenho acompanhado outras aí, inclusive a do professor Henrique também, que vem trazendo assuntos que é muito relevante para a sociedade, né? De forma que essa linguagem ela é acessível e só venha contribuir com a gente. Eu vou continuar acompanhando, vou continuar divulgando o que vocês fazem, né? Que é bom para a sociedade, e a outros colegas também que precisam da informação. Muito obrigado a todos aí. Bacana, muito legal. Te agradeço demais, professor Raniel, doutor Raniel Martins, conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade, pelas informações trazidas. Isso que a gente está fazendo aqui é praticamente um serviço de utilidade pública, que traz bastante informação para o pessoal da área. E, no mais, me despedir, agradecer a todo mundo aí que deu comentário, falou que gostou, bacana demais. Nós vamos cair em 20 segundos, então já vou me despedir antes que a gente caia aqui de uma vez. Pessoal, forte abraço, até quinta-feira. Eu agradeço, chefe. Um abraço a todos. Abraço, boa noite. Boa noite.